Folha de São Paulo, a Kátia Seabra, grande Kátia Seabra, hein? E a Mariana Holanda, repórteres da Folha, publicaram a possibilidade de o presidente Lula convidar o Guilherme Boulos para ser ministro. Ele seria ministro no lugar do Márcio Macedo, que é do PT, para a Secretaria-Geral da Presidência da República. De acordo com interlocutores do presidente, Lula já mencionou em diversas conversas o nome de Boulos, que foi candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo, apoiado pelo PT, candidato pelo PSOL. Liderança do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Boulos ocuparia a pasta responsável pela interlocução com movimentos sociais. Atual ocupante da função, Macedo foi tesoureiro da campanha de Lula. Por seu perfil aguerrido, Boulos se enquadraria em um dos critérios que levaram à escolha de Gleisi para a Secretaria de Relações Institucionais, a disputa política. E aí, eu queria ouvir de vocês o que essa... Primeiro, a inclusão da Gleisi, a saída da Anísia e a troca pelo Padilha. Me parece aí que tem... Né, você troca uma técnica por um técnico, entre aspas, né? Mas troca também uma técnica por um político, né? O Padilha é político, né? E traz a Gleisi Hoffmann para o Palácio do Planalto e abre a possibilidade, pelo menos, de trazer o Boulos também. O que é que esse início de mudança na cozinha do governo indica para você, Sabrina? Acho que indica principalmente uma velocidade muito lenta do presidente. É como se ele anunciasse algo que ele ainda não sabe o que vai fazer. Tanto que ele anunciou a saída da Anísia para a entrada do Padilha, sem saber quem ficaria no lugar do Padilha. Então, eu tenho a sensação de que ele fala, a gente vai fazer. O que eu não sei. Sim. Um pouco disso. A gente vai ver. Depois do carnaval a gente anuncia. Sobre a Gleisi. É certo que ela vai ser ministra. Isso já é conhecido muito em Brasília, de que ela realmente tinha ficado muito chateada por não ter sido ministra antes, porque foi uma companheira de verdade, parceira, durante todo o período de dificuldade do Lula. Sim. Não arredou pé, esteve ao lado, e então é como se ela não tivesse tido um reconhecimento desse esforço todo. E também muito se diz em Brasília que, bom, ela sendo ministra, seja lá do que for, pelo menos assim ela sai do Twitter e para de atirar, inclusive fogo amigo, que às vezes causa mais problema do que os próprios da oposição. Isso é um ponto. Sobre o Boulos, ele ser cotado a ser ministro não é tão novidade. Isso chegou a se falar na época de transição. E depois, quando assim que ele perdeu a eleição, não foi falado que ele seria ministro pelo presidente Lula, mas que ele não faltaria trabalho para ele, que ele faria, fora que ele é deputado, né? Mas que ele poderia sempre ser uma força, e ele agradeceu muito o Lula, mesmo perdendo, que o Lula sempre esteve do lado dele, e foi um conselheiro durante a eleição e tal. Então, uma proximidade grande. Talvez a possibilidade da saída de alguém do PT para entrar alguém do PSOL, isso seja uma boa composição. Pensando no jogo político do ponto de vista do Lula. Mas eu não sei até quanto é bom para o próprio Boulos. Ele vai aparecer. Mas ele vai fazer algo que ele já tem conquistado, que é falar com os movimentos sociais. Ele é muito bom nisso. Ele sabe conversar, ele sabe reconhecer, sabe pedir. Então, o que ele vai fazer? Para que ele vai fazer isso? Ele vai conquistar quem já é, entre aspas, conquistado, num ambiente absolutamente cheio de petista, para ter visibilidade para que ele possa concorrer nas próximas eleições, ou nas eleições para prefeito, quando ele deve concorrer novamente. Talvez, e aí eu estava lendo sobre esse xadrez, para ele fosse melhor, e para o próprio governo, ele ocupar a pasta do trabalho, que é um calcanhar de Aquiles que grudou na imagem do Boulos, que ele nunca trabalhou, a história da carteira de trabalho, que ele não tem e tal. E o próprio Luiz Marinho, que está hoje na pasta, está completamente deslocado. Nada funciona muito com ele.
as coisas não vão para frente. A história do FGTS, completamente contra o que ele queria. Então, assim, todas as questões que o Luiz Marinho coloca na mesa parece que não fluem. E para o Boulos poderia ser uma coisa boa. Né? Essa, politicamente falando, do ponto de vista dele e para o próprio governo, seria uma forma de dar oxigênio, de renovar e fazer pontes fora o PT. Mas tem um outro ponto, né, que aí envolve, acho que é uma relação mais partidária envolvendo o nome do Boulos, porque o governo já tem uma pasta para o PSOL, que é a da Sônia Guajajara. Então, quando você tem um segundo nome que vem para o PSOL, é um partido que não teria uma entrega tão grande para ter um espaço tão grande. Os interlocutores dos bastidores aí de Brasília diziam o seguinte, um caminho natural, que já estava até se costurando, se desenhando para as eleições municipais em São Paulo, seria uma transferência de Boulos para o PT. Ele assumiria ali o partido realmente como para chamar de dele, né? E esse seria um movimento e aí você conseguiria deixar a pasta com a Sônia mantida, consegue trazer o Boulos para mais perto, até porque tem esse movimento. Eu até aproveitei enquanto a Sabrina falava, mandei uma mensagem para o deputado Boulos para ver se ele comenta isso aqui enquanto a gente está ao vivo com o nosso Flow News aqui no ar, mas de maneira geral eu acho que é um movimento que pode acontecer, mas para isso tem que mexer em muitas outras coisas. Não é simplesmente fazer o anúncio do Boulos. Até porque o próprio pessoal está querendo se distanciar um pouco mais do governo, está sendo um pouco arredio com algumas decisões do Lula 3. Então isso também pode ser um empecilho maior. E para a imagem também do Lula, você ter alguém ali dentro do palácio mais à esquerda, talvez num governo que foi eleito como Frente Ampla, é o que a gente está falando, é o xadrez, né? Eu ganho aqui, mas estou perdendo ali. Como é que eu faço aqui para fazer qual que é a melhor jogada? E toda vez que você mexe numa peça, mexe em outra. E aí, também, nessa história de você colocar alguém que é bom também nos meios digitais, porque o Boulos tem isso, né? Ele consegue uma capilaridade nas redes sociais. Outra que está cobrando, né, aí pelo partido, pelo PSB, é a Tabata Amaral. Falou, bom, mas eu também sou deputado, também faço parte da coligação também. Então, aí começam a vir os novos pedidos. E o João Campos, que é o prefeito do Recife, já também falou, olha, tudo bem, namorado, né, mas a Tabata na ciência e tecnologia. Então, tira... Como é que fica esse xadrez? E aí eu volto, porque eu já falei logo no começo. A sensação vou fazer não sei o quê. É isso que eu... Agora, é um episódio em que me chama a atenção a decisão tomada pelo presidente, ou o que ele insinua, né, com essas mudanças, de trazer a Gleisi para um cargo que tinha como concorrentes integrantes de outros partidos, tipo MDB, PSD, né? E aí trazer o Boulos para dentro do governo, porque o Boulos, quando você convida o Boulos para participar do governo, independentemente do cargo que ele ocupe, vem a marca, né? E o que o Boulos significa de bom e de ruim para dentro desse governo, né? E eu acho que se a troca da Gleisi já está confirmada, se essa troca ou a vinda do Boulos também for confirmada, fica mais ou menos claro aí um movimento do presidente de apostar para sedimentar um público que talvez tenha se distanciado dele ou tenha o desejo de ver o governo mais combativo e defendendo mais ideias que são mais caras a esse eleitorado que já tradicionalmente apoia o presidente, né? Quando havia também a possibilidade de um outro movimento, que é um movimento que o presidente já fez em outros mandatos, que é o de abrir, né? Que é o movimento que é mais claro ali, claro, sem comparar os períodos históricos, nem as circunstâncias, mas é um movimento mais claro, aquele que acontece ali no período do mensalão, né? Quando o Zé Dirceu chama o MDB para dentro do governo e aí, de fato, a coisa se desenha para um governo mais de centro, né? Com menos participação de partidos de esquerda, então o próprio PSB acaba perdendo espaço ali, não é? Nesse momento aqui, o presidente parece fazer um movimento diferente, né? Certamente tem uma estratégia por trás disso, né? Ele ganhou 3 eleições presidenciais, elegeu a Dilma 2 vezes, né? E foi outras tantas para o segundo turno. Então, eu imagino, se alguém sabe o que está fazendo, é ele, não eu, né? Enfim, pode ser que ele erre, mas ele tem certamente uma estratégia por trás disso, né? Eu fico tentando entender qual é a estratégia, né? Sem julgar aqui se é certo, errado, se vai ser bom, vai ser ruim, né?
Mas entender qual é a estratégia, porque ele não está trazendo um nome do PT ou um nome do PSOL. Ele está trazendo provavelmente o nome mais combativo do PT, né? Porque a Gleisi é combativa. A Sabrina lembrou aqui o papel que ela teve durante o período de prisão do presidente. E ele está trazendo o Boulos, que é um outro cara combativo. Aliás, para muita gente em São Paulo, combativo até demais. Se envolveu com o MTST, em protesto na rua e tudo mais. Então, ele emite um sinal aí para o público. Mas é tão engraçado, assim, eu preciso falar sobre isso. O Boulos, ele é muito mais tratado como caricatura do que propriamente ele é. Eu acompanhei muito o Boulos, e desde quando ele nem era candidato a nada, e ele era só líder, né, o que não é pouco, na verdade, do MTST, e ele é um cara que, pelo contrário, eu sempre vi ele discutindo numa boa com muita gente que queria a briga. E ele parava, ele tinha um poder incrível, assim, que eu logo quando comecei a cobrir, que eram as manifestações, ainda estava na época das manifestações, na época da Dilma e tal, e o MTST muitas vezes foi pra rua também fazer passeatas enormes, e ele tinha um comando, e ele conseguia evitar, de fato, choques, brigas, tanto que era tranquilo cobrir esse tipo de manifestação do MTST. Então, mas ele também tem, e ele teve que responder, aliás, eu fiz essa pergunta para ele uma vez, e ele não gostou, se na condição de prefeito de São Paulo, ele seria favorável a grandes eventos na cidade. Eu fiz essa pergunta, né, de maneira provocativa mesmo, porque São Paulo é a terra dos grandes eventos, né? E ele, por exemplo, coordenou o movimento Não Vai Ter Copa, né? Em São Paulo, tentando impedir, por exemplo, a chegada de torcedores ao estádio do Morumbi quando havia um amistoso da seleção. Eu acho que foi jogo da... Se eu não estiver enganado, foi jogo da Copa das Confederações no Morumbi, foi algum evento pré-Copa. E depois teve todo aquela perturbação, né, que ocorreu durante a Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo e durante a Copa do Mundo. Não vai ter Copa, se não tiver hospital não tem Copa e tudo mais. Então, assim, ele tem essa liderança por um lado, mas por outro lado ele também tem, tem um passivo, né? Tudo bem, não tô dizendo que não tem passivo, mas mesmo nessa época do Não Vai Ter Copa, não era uma porrada. Não, pode não ser violento, mas é um protesto. É um protesto, uma provocação, que, assim, uma quando cobrança. você quer ser prefeito ou ministro, você tem de confrontar o sujeito com essa Claro que questão, entendeu? Fala assim, bom, beleza, mas então você esqueceu, esqueceu não, aquilo que aconteceu lá atrás era um momento, agora é outro, né? Sim. Porque são coisas incoerentes. Né? Mas ele passou por um processo de transformação nos últimos tempos, né? Se você observar... Então, mas ele não admite isso eu acho um erro, entendeu? Eu acho que não admite no sentido de dizer, entendeu? Fala assim, olha, eu fiz aquilo e amadureci, hoje eu faço isso. Né? Naquela época eu pensava assim, hoje eu penso assado, né? O que não quer dizer que se eu for prefeito ou ministro, se houver um protesto, eu vou mandar descer a borracha em todo mundo. Eu não estou negando aquilo, mas eu fiz, não faria hoje, 10 anos depois, né? Eu acho que faltou esse diálogo. Mas acho que esse movimento tem um pouco a ver também com medo de perder aquele eleitorado mais raiz dele, né? O eleitorado que acompanha o Boulos desde o MST, não ia votar no Nunes, por exemplo, entendeu? Eu não sei, é só um achismo aqui. Quem sou eu para... Mas assim, tem uma turma que já está do lado dele. Pode até torcer o nariz. Fala, poxa, mas você, hein? Até ontem a gente estava lá na porta do Morumbi interditando a avenida e agora você vem falar que se arrepende, mais ou menos, não sei o quê. Mais ou menos, porque muitos lugares que todo mundo acreditava e tinha certeza que Boulos levaria na prefeitura aqui em São Paulo... Nunes levou. Algumas regiões do extremo da Zona Leste, por exemplo. E sabe por quê? Principalmente por quê? Porque essa coisa do vereador que chega e que leva o que precisa e fala, político não vai dar nada, ficar brigando aí, mas pelo menos esse aqui garantiu meu remédio. Então, mas eu não sei se essa galera que poderia ter votado nele não votou porque quer aquele Boulos mais radical, combativo, ou se não votou porque não votou, entendeu? Porque achou que não seria bom prefeito, ou que do jeito que tá bom, ou que o vereador atendeu uma demanda, ou porque tanto faz, entendeu? Mas talvez essa é uma coisa que eu penso que, enfim, pode não significar nada, mas assim, se ele tivesse
admitido. Falou assim, olha, eu tinha 10 anos menos, eu sou líder do tal movimento, a gente entendeu que naquele momento o melhor jeito de aparecer era daquele jeito, mas hoje a coisa é outra. Ele fez isso de certa maneira, né? Mas o PT... Mas acho que faltou uma conversa um pouquinho mais clara, sabe assim? Porque não é assim, fiz, esqueçam e a vida que segue. Não é assim, entendeu? Mas o PT é o primeiro a não fazer meia-culpa, né? Então aí é meio que a mesma escola, né? Eu acho que ele precisava... Mas enfim, o fato é que, justo ou não, a imagem dele ainda está muito conectada a essa coisa da... né? E ele é um cara que ainda hoje, sem vínculo com MTST, ou protesto ou não protesto, ele é um cara que tem verve, né, como costumo dizer. Ele é um tribuno, né? Ele fala, ele tem argumento, ele discute, né? Ele é esse tipo de político, mas parecido com a Glaze também, né? Conversa, dialoga, quando precisa elevar o tom de voz, eleva, argumenta, ataca o adversário, né? E sem adjetivar aqui, me parece ser uma característica diferente de outros políticos, melhor ou pior, bom ou ruim, não sei. Mas quando você começa a escolher muita gente com esse perfil, tem um sinal aí. É isso que eu queria entender, qual é o sinal, por que esse sinal, entendeu? Você tem duas opções. Não, agora eu vou abrir espaço, vou chamar aqui o MDB, vou chamar o PSD, vou garantir esse pessoal, vou tentar, de alguma maneira, vincular aqui um ministério, um apoio lá em 2026, melhor ter perto de mim do que longe de mim. Não, ele traz gente assim, com uma característica muito específica, né? Gente dele, para brigar, para partir para, né, as cabeças. Essa é a tática que eu gostaria de entender, assim mesmo, de fato, sem nenhuma ironia aqui, mas eu repito, não estou dizendo que é boa ou ruim, mas é uma tática diferente, né, da óbvia. Eu imaginava que ele fosse o óbvio, né? Mas quem foi eleito 3 vezes presidente da República foi ele, não fui eu, né? Então... E nem sempre na obviedade, né? Ele sempre trazendo algumas exatamente. Mudanças. Só complementando do Boulos rapidamente, uma coisa que a gente não pode negar, apesar de tudo isso que a gente falou, é uma figura que saiu muito maior do que entrou da campanha eleitoral de São Paulo, né? Você achou? Não sei. Eu acho que sim, cara. Ele conseguiu ter uma penetração, talvez, em algumas regiões, em alguns grupos, que talvez torcessem um pouco o nariz para ele em outro momento. Não digo que ele está numa situação muito... o PT, por exemplo, digeriu ele muito bem, né? Fizeram uma dobradinha com a Marta, tentaram trazer aquela coisa da gestora que fez um sucesso na periferia na época em que ela estava, mas eu acho que... E até hoje, hein? Com certeza, até hoje. O Datafolha fez pesquisa e para a população de São Paulo, a Marta, que não conseguiu se reeleger, é a melhor prefeita da história recente de São Paulo. Porque a mãe do bilhete único, a mãe do céu, enfim, ela teve... Os corredores de ônibus. Eu achei a campanha dele ruim. E achei que ele... não pela derrota, né? É difícil você tirar um prefeito que está no cargo, né? A Sabrina lembrou, né? A história dos vereadores todos, né? A discussão religiosa, e aí surge o Marçal na campanha. Acho que a derrota ela é do jogo, né? Só um ganha, os outros todos perdem. Mas achei que ele perdeu de um jeito... Acho que ele poderia ter aproveitado melhor a chance, sabe? Não conseguiu falar com as pessoas mais pobres, não conseguiu falar com quem mora longe do centro expandido. Os melhores endereços para ele foram Pinheiros, Vila Madalena, quer dizer, lugar de classe média alta, né? Um lugar geralmente muito suscetível ao discurso do PSOL, um discurso mais, né, enfim, lúdico, digamos assim, menos prático. Teve o episódio do Marçal, né? Eu acho que ele fez certo ali, né? Porque ele não tinha nada a perder, perdido por 1, perdido por 10, mas de qualquer maneira foi um episódio controverso, né? E acho que ele perdeu essa chance de, mesmo perdendo, se apresentar à cidade como um cara, falar assim, olha, gente, vamos parar com esse negócio de invasor, embora ele falasse, né? Mas acho que faltou um diálogo mais franco. Falar assim, admitir o que fez. O que ele fez, tá aí, entendeu? O que ele fez foi terrível, ele matou alguém? Não, entendeu? Mas tá aí, quebrou vidraça? Quebrei. Acontece, agora vida que segue, entendeu? Eu acho que faltou esse diálogo mais franco, sabe? Mas quando eu falo que ele sai maior, eu diria nem tanto na esfera com o eleitorado, mas na esfera política. Porque o PT abrir mão de uma candidatura própria na maior cidade do Brasil... Mas isso era um combinado. Não tinha ninguém. É um combinado, mas assim... Era um combinado anterior. Quem seria o candidato à prefeitura de São Paulo pelo PT? Não tem. O PT acabou de sair de uma eleição em 2000... Nós estamos em 2025.
24, 2020, 4% dos votos, Gilmar Tato. Não tem candidato em São Paulo. Entendeu? A Marta, eu acho que é outro erro que ele fez, ele não aproveitou a Marta. Sim, você é candidato de um partido apoiado pelo PT, fizeram um carnaval para trazer a Marta, porque não foi um movimento simples trazer a Marta de volta para o PT, né? Ela saiu escrevendo carta mal educada para Dilma, saiu dizendo que deixava o partido por causa das denúncias de corrupção, defendendo apoiando o impeachment, mandou flores para Janaína Pascoal. Cá entre nós, né? Não é? Ela saiu chutando a porta. O retorno dela foi difícil. E um abraço, né? Fizeram todo um movimento, né, para trazer a Marta de volta e não sei o quê. Daí chega a campanha eleitoral e deixou ela de lado. Uma ginástica, inclusive, para que ela saísse do governo do Nunes. Que ela era secretária. Muito bem lembrado, ela era secretária do Nunes. Isso é fundamental o que o Sabrina lembrou aqui. Aí você faz todo esse... E deixa ela no canto da sala, não chama para fazer campanha. E sendo que ela é, segundo o Datafolha, a ex-prefeita mais admirada pelo eleitor de São Paulo. E aí deixa ela lá quieta, sabe assim, sinceramente, eu não entendi essa campanha. Não para mim, eu tô para entender, não vou entender, né, porque eu também não sou nenhum especialista, mas eu achei tudo muito estranho, sei lá, não consigo entender muito bem. Agora, é um cara que tem liderança, né, é uma das poucas novidades desse campo progressista, político, né? Progressista, esquerda ou centro-esquerda. É uma das poucas juventudes que tem, parece, energia, pulso para avançar, né? E eventualmente tentar voos maiores mais adiante. O contexto é outro, né? É, totalmente desfavorável. Mas porque quando você acompanha o Boulos, você percebe muito uma retórica poderosa, porque ele tem estudo, mas que inicialmente lembrava muito Lula. Inclusive fisicamente. Sim. Então, é por isso que eu digo, o jogo mudou. Então, não adianta você vir com o Lula 2.0 achando que vai, então, não... Por que não? Sim. Né? Porque não é o mesmo campo. Enfim, agora vamos esperar para ver se o presidente vai abrir espaço também. Hoje eu estava lendo que ele quer abrir espaço para o PSD e precisa abrir espaço para o PSD. Né? Que tem já vai conversar com o Kassab. Tem o Ministério da Pesca, né? O PSD acha pouco, de fato, né? Para um partido desse tamanho, talvez. Aí eles querem o turismo, mas do turismo você tem de desalojar a União Brasil, né? Que já tem pré-candidato à presidência da República. Kassab tem apetite, né? Não, tem, e assim... Tem envergadura para isso, Esse é o problema de fazer reforma ministerial nessas circunstâncias, né? O presidente da República hoje, ele é presidente da República e tudo mais, mas ele nesse momento, ele está numa situação mais desconfortável, né? Você chega para conversar com um presidente de partido que tem tudo na mão, e aí o seu governo está mal avaliado, né? Uma série de questionamentos e essa dúvida, será que o Lula vai ser candidato? Será que não vai ser? Será que ele aguenta? Será que ele quer? Você fica, em tese, numa posição desfavorável para negociar, né? E hoje você conceder um ministério tem outro peso de antigamente. Sim. 2 gestões atrás, não precisa muito longe, você dar um ministério era uma coisa muito maior, com muito mais força. Agora, com todas as emendas que existem no Congresso, não preciso mais. O caminhão de dinheiro do Ministério já não tem mais o peso, né? Não tem mais o peso, eu já não faço toda essa diferença. Então, assim, eu quero o Ministério, mas também, se não tiver, eu tenho aqui muito mais. Então, assim, essa passada do Pires, assim, porque eu quero o Ministério, já não tem mais o mesmo valor que anteriormente tinha. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.